Olá, olá, querido, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre a palavra de Deus. Deixa eu só agora confirmar aqui, nós estamos estudando hoje sobre o milênio, ok? O milênio, deixa eu colocar aqui, para ver se a gente consegue saber se o som está chegando bem aí e se você consegue nos ouvir bem, tá bom? Então deixa eu só colocar aqui aonde nós estamos com o nosso estudo para podermos saber se o som está chegando bem para você. Bom, já fiz o teste aqui e o som está indo bem. Agora, o que eu queria? Que você compartilhasse com o maior número de pessoas para que possamos divulgar bem essa live de hoje. Vamos falar do milênio. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o milênio para você, você conhece esse assunto? Domina a questão do milênio? É um assunto novo? Você já ouviu alguém comentar sobre o milênio, mas não tem assim uma definição, uma certeza? Eu queria saber de você. E se você puder compartilhar essa live de hoje, nós estamos aqui no nossa página no Facebook para justamente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Amém? Vai colocando aí o comentário, comente aí, fala assim: pastor, estou aqui ao vivo, estou assistindo, vou pegar minha caneta, meu papel, minha Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero todas as noites, estar com você, participando dessa live. Eu quero todas as noites estar junto com você, participando, levando a palavra. Me ajude aí, vamos lá? Bom, vamos começar? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com a turma. Se eu boto lá no grupo, lá do WhatsApp, vamos ver o que eu consigo aqui em termos de grupo aqui, tá? Já que na linha de transmissão no computador não tem como. Então nós vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, achar um grupo. Deixa eu ver aqui. Aí tem que escrever, né? Não vai. Esse grupo não vai. Mas deixa eu colocar aqui. Eu acho que assim a gente consegue mandar pelos grupos. Vou mandar pelos grupos. Vou mandar logo direto aqui. Não precisa escrever nada. Só a pessoa ficar por dentro já. Avisar alguns irmãos que aí eu vou mandando, o pessoal vai sabendo que sou eu, né? Agora, vai entrando aí, gente. Vamos compartilhando. Vamos mandando aí. Aqui, ó, aí fica melhor assim. Ok? Se você já está comigo, vai dando um alô, vai dando ok. Vamos falar sobre o milênio. Quem está comigo aqui? Chamar aqui um turma aqui para a gente poder compartilhar. Então esses minutinhos assim, eles são de suma importância porque a gente precisa dele, tá? A gente precisa dele. A gente consegue aqui. Sim, aí. Beleza. Então quem já está aqui vai dando ok.
vai falando, porque o assunto hoje promete. Nós vamos falar sobre o milênio. Milênio. Esse assunto é importante, hein, gente? Esse assunto é importante, hein? Eu acho que eu não clarei aqui, mas eu acho que a iluminação tá boa, né? Então vamos lá. O que é milênio? O que é milênio? Trocando em miúdo aqui, milênio significa 1000 anos, já de cara, tá ok? Agora, eu lamento profundamente que muitos cristãos não têm nem noção do que significa. E se você que está aqui tem noção, sabe o que significa o milênio, entra aqui e faça um comentário comigo. Comente aqui. O que significa o milênio? O que é milênio para você? Na sua igreja você estuda, o teu pastor, na escola bíblica, no culto de ensino, se estuda sobre esse assunto? Se fala disso ou não? Então vamos aqui o alvo do nosso estudo de hoje. Por exemplo, você vai saber, por exemplo, e conhecer a realidade do milênio nesse estudo. Você vai sentir, almejar a chegada dos novos tempos para os crentes em Cristo. Porque quando a gente conhece o milênio, a gente almeja, a gente quando conhece alguma coisa, a gente deseja aquela coisa. Então, tem pessoas que não desejam porque não sabem do que se trata o milênio. Ontem eu falei sobre arrebatamento, ressurreição dos mortos, o estado dos mortos e como será na eternidade. E hoje nós vamos falar sobre a questão do milênio. Você vai agir, você vai dedicar-se ao estudo das profecias, tendo em vista o fortalecimento da sua fé. Então isso é muito importante. Agora, existem 3 posições quanto ao milênio. 3 posições em relação ao milênio. Primeiro é o amilenismo. Você já ouviu falar dessa palavra? Amilenismo. O segundo é o pós-milenismo. E o quarto é o pré-milenismo. O que estuda o amilenismo? O que crê os amilenistas? Eles acreditam, os amilenistas, que o milênio é o símbolo de um espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, o amilenista diz que é um período entre a primeira fase, melhor dizendo, a primeira fase e a segunda fase da vinda de Cristo. Também os amilenistas crêem na prisão de Satanás. A prisão de Satanás está vinculada à primeira vinda de Cristo. E acontecerá a primeira ressurreição dos mortos em Cristo, dentro desse período. Os amilenistas também crêem reinado de 1000 anos de Cristo. Eles creem no reinado de 1000 anos de Cristo, o domínio espiritual de Cristo. Eles creem também na derrota de Satanás e na segunda vinda de Cristo. E também crê na segunda ressurreição, que a segunda ressurreição acontecerá quando da segunda vinda de Cristo. Agora, e os pós-milenistas, o que crê? Que o reino de Deus é espiritual e não geográfico. Os amilenistas não acreditam que o milênio é algo geográfico, físico, mas eles acreditam que é algo espiritual, e eu conheço alguns amilenistas e alguns já estão dizendo
que nós já estamos nesse período, coisa que eu não concordo, porque o milênio tem algumas características que não tem nada a ver com esse tempo que nós estamos vivendo hoje. E o pós-milenista ainda crê onde houver indivíduos que recebam a Cristo, aí está o reino de Deus. Quer dizer, o milênio é para quem aceitou Jesus, para os pós-milenistas. Eles também acreditam que o reino de Cristo é uma realidade hoje. Eles acreditam que Jesus já está reinando hoje. E a maioria das nações se converterá. Eles creem nisso. Também crê que o milênio termina com a volta de Jesus. O milênio não é literal 1000 anos, mas um período longo de tempo, ou seja, pode passar 2000 anos, 3000 anos. Não significa para os pós-milenistas que seja algo assim de 1000 anos. E o pré-milenismo? Para eles, para o pós-milenismo, o milênio é literalmente um período de 1000 anos, quando Cristo reinará e o mundo sobreviverá a uma grande tribulação. Então acredita que o milênio vai acontecer depois da grande tribulação e que vai acontecer tudo isso. Os pré-milenistas acreditam que no terminado período atual, a igreja será arrebatada. Então, acredita que logo depois do período atual, a igreja será arrebatada, ou seja, antes do milênio, né, no caso. Tá? Antes do milênio. Eles creem nisso. Outra coisa, os pré-milenistas acreditam que haverá 7 anos de tribulação sob o governo do anticristo e que Jesus virá à Terra após esse período. Quer dizer, primeiro vai haver uma tribulação. Mas tem pré-milenista que não acredita assim também, né? Tem uma mistura aí. E também o pré-milenista acredita que o anticristo será destruído. E por último, Satanás será preso por 1000 anos e Cristo reinará sobre a terra. Então falei isso aqui só para a gente poder saber como pensam os outros, tá? Agora, se você é amilenista, se você é pós-milenista, ou se você é pré-milenista, aí é com você. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz o seguinte: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entre as maiorias de divisões que separam os evangélicos da doutrina da escatologia, encontramos as divergências em relação ao milênio. Então tem alguma divergência entre os evangélicos. Mas vamos falar daquilo que nós acreditamos. Aí você vai pegar aí, se é o que você crê também, para nós estarmos comentando sobre isso aqui. O contexto do milênio. Vamos lá, o contexto do milênio. Eu tenho isso aqui no meu livro, tá? Eu tenho aqui no meu livro. Eu falo aqui do milênio aqui. Posso até mostrar para você. Tá? 144 mil. Grande tribulação. Deixa eu ver aqui. Onde eu falo do milênio aqui. Onde será 1000 anos que Cristo reinará sobre a terra. Aqui eu falo, aqui, ó, tá aqui, ó, nessa página. Na página 55 do meu livro. Então eu digo aqui que o milênio será o período de 1000 anos em que o Senhor Jesus reinará em justiça, poder e autoridade sobre o mundo.
Este tempo será conhecido como a sétima dispensação. E se o milênio será a sétima dispensação, precisamos entender quais foram as outras dispensações. Eu não vou entrar nesse mérito aqui para falar aí da dispensação da inocência, da consciência do governo humano, e até chegar ao milênio, que é a sétima dispensação. Nós estamos na sexta, que é a graça. Isso é bom que você entenda isso. Mas o milênio será um período literal de 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20. Será um período literal de 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20. Então, se você já está comigo aí, tá? Então, vou até botar aqui no comentário. Ó, será um período só para a gente anotar aqui. 1000 anos. Apocalipse 20. Só para a gente começar aqui a nossa pesquisa. Aí você vai colocando aí o que você acha e como isso desenrola para você aí. Ok? Vai colocando aí para a gente. Então, o que acontece? Voltando lá sobre a questão do milênio, outra característica do milênio será estabelecido depois da grande tribulação. Então, primeiro vai acontecer a grande tribulação. E logo após o julgamento das nações também. Aí vai acontecer o milênio. A gente tem versículos aqui, eu queria que você anotasse, quem tivesse aí, para a gente poder acompanhar. Então, e a facilitar também a compreensão dos outros. Então, segundo, será estabelecido depois da grande tribulação. Primeiro vai acontecer a grande tribulação. Depois vai acontecer o milênio. Aí você vai ver na Bíblia, Daniel capítulo 12, versículo 11 a 13 e Mateus 25, 31. Vamos ver esse versículo aqui? Vamos ver o primeiro de Daniel 12, versículo 11 a 13. Então aqui Daniel, capítulo 12, do versículo 11 ao 13, diz assim: E desde o tempo que os holocaustos contínuos for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estará no teu guinhão ao fim dos dias. Então Daniel fala sobre esses 1000 anos. E Jesus também fala dos 1000 anos em Mateus capítulo 25. Jesus fala também dos 1000 anos em Mateus capítulo 25, a partir do 31. Então, vamos dar uma lida lá, para você ter uma ideia. Diz a Bíblia: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus está falando desse trono da sua glória, é justamente no período do milênio que vai acontecer aqui na Terra. Terceiro lugar, será um período em que Deus demonstrará à humanidade que o pecado está no coração do homem. E não vai para cair aquela ideia que tudo que a pessoa faz de errado atribui a Satanás. A maioria das pessoas fala: eu caí porque o diabo, eu fiz isso por Satanás, matou porque o diabo.
mas a maldade está no coração do homem e Deus vai provar isso. Mateus capítulo 15, Deus vai provar, e também até porque Satanás, nesse período, ele vai estar preso. Depois nós vamos falar disso aqui. Satanás vai estar preso. Então, Mateus capítulo 15, do versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, por que Deus vai dizer, ou vai provar que o pecado está no coração do homem? Tá? Pastor Josemásio Rodrigues, Deus abençoe. Tá bom, querido. Graças e paz aí. Amém. Obrigado por ter assistido, tá assistindo a live de ontem. Amém. Agora fica nessa aqui e participe. Tá bom? Vamos estar junto aí. Para a glória de Deus, se puder compartilhar, vai ser bom. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, o pecado está no coração do homem. Não está, porque botar culpa, igual o Adão fez. A Eva, a serpente me enganou. Falou com o homem, é a mulher que tu me deste. Então, na verdade, o pecado está no coração do ser humano. Então, não é Satanás. Eu vejo muita gente atribuindo a tentação a Satanás. A Bíblia fala, Tiago fala, que nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Amém? Então somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. É tudo coisa do nosso coração. É a natureza humana. Então, dentro do milênio, o homem, dentro do milênio, vai ter gente que vai falhar. Vai ter gente que vai errar. Mas Satanás vai estar preso. E a culpa vai ser de quem agora? Essa que é a grande questão que nós temos que entender. Bom, então vamos lá. Obrigado, pastor José Márcio, por estar assistindo. E outra coisa, não será o novo céu e a nova terra. Não será o novo céu e a nova terra. Por que não vai ser? Vamos ver Apocalipse 21, versículo 1. Então vamos ver o que significa novo céu e nova terra e por que o milênio não é o novo céu e a nova terra. Por que o milênio não é o novo céu e a nova terra? Versículo 1. E vi o novo céu e a nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar não existe. Então significa que o novo céu e nova terra será depois ainda do milênio. Tá? Ainda vai ter um outro período de novo céu e nova terra. E que vai acontecer algumas coisas também nesse novo céu e nova terra, que não quer dizer necessariamente que será o milênio. Tá? Então, só para a gente poder ter esse entendimento. Outra coisa, no milênio, Jerusalém será o centro de adoração para todos os povos e também a capital religiosa do mundo. Do milênio, Jerusalém atual, Jerusalém física, será o centro de adoração para todos os povos e também a capital religiosa do mundo. Isso está escrito lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, e Jerusalém, e não mais andarão. Então significa que Jerusalém será a capital, né, aonde o centro de adoração vai ser a capital religiosa do mundo, tá? Jerusalém fisicamente.
Isso é muito importante a gente entender. Agora vamos falar aqui do período. Os propósitos do milênio. Para que vai ter milênio? Isso é muito importante que você entenda. O milênio será um tempo de restauração, para todas as coisas, a terra, os animais, o homem. A adoração será também um tempo de cumprimento de muitas promessas de Deus para o seu povo Israel. E será a última etapa do plano de Deus no trato com o homem, denominada como a dispensação da plenitude dos tempos. Então o milênio é chamada de plenitude dos tempos. Isso a gente pode ver na Bíblia em vários textos. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele fala da plenitude dos tempos. Ele fala da plenitude dos tempos. Então diz aqui, ó, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, a dispensação da plenitude, onde vai tudo ser perfeito. Isaías 2:2, Mateus 19:28. Mateus 19:28 fala disso. Interessante, tá? Onde Jesus, ele fala que, ó, Mateus 19:28. Olha que coisa interessante. Olha o que Jesus fala aqui. E é o que lhe disse, em verdade eu vos digo, a vós que me segues, que na regeneração, quer dizer, o milênio, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-se-vos também sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus fala desse momento onde ele vai sentar no trono, tá? E vai estar reinando ali do milênio. Como vai ser a vida dentro do milênio? Como é que as pessoas vão viver no milênio? Isso aqui é muito interessante. Então nós vamos aqui entender como é que as pessoas vão viver dentro do milênio. Primeiro, corpos naturais. Esses corpos naturais, pessoas que vão viver dentro do milênio, são os que sobreviverem à grande tribulação. Então, vai ter gente normal que vai viver normalmente, fisicamente, tal, que vão viver dentro do milênio. Corpos glorificados, os crentes de todas as épocas. Então, nós vamos estar no meio do mundo físico, vai ter também o mundo espiritual, e os crentes espirituais, com corpo glorificado, vão estar também vivendo dentro do milênio. Isso vai ser muito interessante isso aqui, né? Não sei se você já viu algum filme parecido com essa ideia aqui, né? Que no meio das pessoas vão ter espíritos, vai ter pessoas espirituais no meio ali, tá? Que não vão ser pessoas normais, mas pessoas que foram arrebatadas, tiveram seus corpos transformados, e que ali não vai ter casamento, não vai ter esses corpos glorificados, não vão precisar de mulher, de homem, né? Vão ser pessoas que vão governar com Cristo dentro do milênio. Isso é muito importante. Caráter do milênio, no sentido espiritual. O milênio será caracterizado pela obediência, no sentido espiritual. Isaías 2:3. Pela santidade, Jeremias capítulo 3, versículo 17. Pela verdade e justiça,
Zacarias capítulo 8, versículo 8, e pela plenitude do Espírito, Jeremias 2, 28 e 29. Na questão econômica, dentro do milênio, porque vai ter gente que vai comer, vai ter a sua vida normal. Bom, acabarão situações como especulação imobiliária, enriquecimento ilícito, gente roubando terra, muro forte e portões grandes em casa, não vai precisar, bem como fazendas cercadas com mais de 11 fios de arames farpados, não vai precisar. Posto que o princípio de Levítico 25, 23 e outros serão restaurados também, a terra não se venderá em perpetuidade, ou seja, não vai ter ninguém dono de terra, dono de fazenda, né? Ninguém assim que vai ser dono de tudo. Não, isso aqui é meu, vou vender para você. Não vai ter nada disso. Na questão didática, visto que haverá um grande templo em Jerusalém, e no milênio os sacrifícios voltarão a ser oferecidos a Deus ali. Porém, sacrifícios não expiatórios, ou seja, não visando salvação de pecados. Não vai ter sacrifícios, que vai ser restaurada o templo de Jerusalém e vai voltar a ter sacrifícios como tinha no Antigo Testamento. Tá? Pastor José Márcio está falando. Pastor, faz um resumo do que o senhor falou até agora. Obrigado. Vou fazer. O que significa, pastor José Márcio e todo mundo que está me acompanhando? É que o milênio vai ser um período onde todos nós devemos desejar estar. Quem estiver vivo vai estar passando fisicamente dentro do milênio. Quem já foi arrebatado ou já morreu, também vai vir para ficar no milênio. Deixa eu te falar. O céu, quando a Bíblia fala céu, ela está falando de eternidade. E a eternidade, ela pode ser, tanto é que tem um louvor da harpa, se eu não me engano é o 3, que diz que nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Então, nesse tempo, céu e terra vão ser a mesma coisa. Então, quem está no céu vai vir à terra e vai ao céu de novo, tá? Em vários lugares ao mesmo tempo. E vamos ter a velocidade de relâmpagos. Assim como os anjos se locomovem com grande rapidez, nós também, como seres espirituais no milênio, vamos poder nos locomover com rapidez de um lugar para o outro. Então, isso aqui, resumidamente, é o que eu estou falando sobre o milênio. Ok? E vamos ver. Mais uma coisa. Claro que essa live aqui não vai dar para falar tudo. Daqui a pouco é 9 horas, está na hora de encerrar. As posições quanto ao milênio. Então, existe aqui algumas pessoas que creem diferente. Por exemplo, o amilenismo. Os amilenistas. As premissas dos amilenistas são: a prisão de Satanás está vinculada à obra de Cristo em seu primeiro advento. Para eles. Então, para os amilenistas, Satanás já está preso. Tá? Que não é o caso de muita gente, nem o meu. Segundo lugar, para os amilenistas, a primeira ressurreição ao reavivamento espiritual dos que creem em Jesus. Quer dizer, então, a primeira ressurreição
está vinculada ao reavivamento espiritual dos crentes que creem em Jesus. Terceiro lugar, para os amilenistas, o reinado de 1000 anos com Cristo ao domínio espiritual presente de Cristo, ou seja, acreditam que quem aceitou Jesus já está vivendo no milênio, os amilenistas. E, por último, a derrota da revolta de Satanás e a segunda vinda de Cristo. Agora tem a posição também esse aqui é amilenismo. A posição quanto ao milênio também dos amilenistas, para continuar. A segunda ressurreição, a ressurreição física geral do justo e injusto, igualmente quando da segunda vinda de Cristo. Eles creem dessa forma. Eu sei que é um assunto um pouco mais delicado de se falar, porque ele tem muito detalhe, gente. Então, acaba sendo um tema chato, não muito empolgante, e isso leva as pessoas a não quererem estudar sobre o milênio. Pós-milenismo. O que o pós-milenista crê? Crê que o reino de Cristo já é uma realidade no mundo hoje. Então, eles creem isso. Não vou ficar falando aqui muita coisa sobre isso. Vamos lá, mais aqui embaixo. Para a gente poder entender. Vou voltar lá no Facebook aqui, para ver como é que está sendo aqui a participação dos queridos irmãos. Nós vamos fazer o seguinte, para a gente já ir para o encerramento aqui. Para a gente poder entender. Pegar meu livro aqui, que eu falo sobre o milênio, para a gente poder também entender algumas coisas. Por exemplo, eu falei das dispensações, né? Nós estamos na sexta. O milênio é a sétima, ok? O milênio é a sétima, nós estamos na sexta. E eu já falei sobre as dispensações, não vai precisar falar aqui. Bom, mas vamos resumir aqui, faltam alguns minutinhos. A vida política no milênio. A vida política. Sobre a questão da segurança nacional. Olha que coisa interessante. Isaías 32, 18. E o meu povo habitará em morada de paz e em morada bem segura e em lugares quietos e de descanso. Então, no milênio, vai ter segurança, vai ter paz. Ninguém vai precisar ficar com medo de ser assaltado em qualquer hora do dia ou da noite, porque vai ter paz. Eu já falei que Israel terá prioridade no milênio. Israel terá prioridade, ou seja, será o centro da adoração, ok? Na vida religiosa, a Bíblia fala, haverá reconstrução do templo de Jerusalém, onde Jesus vai reinar. E vai ter muita coisa boa dentro dessa questão. Na vida social, eliminação de guerra, não vai ter guerra dentro do milênio. Zacarias 9:10. Situação da igreja durante o milênio, como é que a igreja, os crentes que serão arrebatados ou ressuscitados, vai estar no milênio. Os crentes estarão em Cristo em glória. Estará na nova Jerusalém. E estará também
sobre a Jerusalém terrestre e dominará. E aí vai questões do milênio aí, ok? É claro que a gente tem muito mais coisa para falar, não tem só isso, mas eu quero fazer um convite para você. Se você quiser se aprofundar na teologia, venha fazer um curso básico, médio, avançado conosco. Nós estamos dispostos a abrir um núcleo na sua igreja e preparar o seu povo, pastor, você que é líder, para que você possa levar o estudo da palavra para os seus membros. Entendeu? Então será de muita importância. E a gente passar a pregar o evangelho como ele é. Porque as pessoas estão fazendo do evangelho atrativos. Estão trazendo, tipo assim, novidades, né? Tipo assim, vantagens. Não estão pregando o evangelho. Então eu queria convidar você para fazer parte do nosso curso. Nós também temos um curso para pregadores, quem quiser pregar, quem quiser desenvolver a arte da pregação. Será muito interessante que você faça parte dessa história, tá bom? Então está aqui feito o convite. E se você não tem uma igreja para congregar, nós estamos aqui de braços abertos para te receber e dizer seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo aqui no nosso ministério e que você realmente seja um canal de bênção para nossas vidas, para nossas igrejas. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo ou até a próxima aula, que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração. Quero agradecer ao pastor José Mazo, que é o único que comentou até agora aqui, e quem mais? Tem mais gente assistindo, eu não sei quem é. Não comentou nada até agora, mas está ali participando. Um abraço aí para você que está participando conosco. Que domingo, se você quiser assistir nosso culto, participar, adorar Deus conosco, seja bem-vindo. Domingo também tem evangelismo. Se você quer fazer parte de um grupo de evangelismo, sair pelas ruas falando do amor de Jesus, vem aqui, 9 horas da manhã, que nós vamos estar saindo nas ruas, evangelizando. Ok? Grande abraço aí para todos, fiquem com Deus. Até o próximo. Graças e paz.